voltando agora falando sobre mais um bloco das nossas aulas, vou falar agora sobre cultura, que é um tema que a gente não vê tanto nas aulas de história, fica mais na parte da literatura, mas que eu vou tratar de maneira bem sintética aqui para vocês. Bom, como eu falei antes, nós éramos Portugal, nós éramos América Portuguesa. Pós-independência, foi criada essa nação que a gente conhece hoje como Brasil. E aí? Que história que essa nação tem para contar? Estou começando a reprodução aqui para vocês. E esse momento do segundo reinado é central para definição justamente do que a gente conhece como a nacionalidade brasileira. Tá bom. O que é o Brasil? O que é ser brasileiro? Então, muito das ideias que a gente tem na cabeça começaram a aparecer nesse momento através das elites. Assim, as elites que apoiaram a proclamação da independência, apoiaram todo o segundo reinado, eles começaram a produzir material sobre um suposto passado da nação brasileira que teria começado lá atrás, na América Portuguesa, que na realidade não existe, é uma invenção desse momento. Dois polos muito interessantes dessa educação das elites, que elas começaram a ser educadas pelo Estado brasileiro, é o Colégio Pedro II, tradicionalíssimo, colégio de ponta aqui do Rio de Janeiro, foi fundado pelo imperador, e o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB, que eu vou falar dele mais um pouquinho, que é fundamental para a definição da história do Brasil e do que é o Brasil. Aqui está a pintura da Iracema. Vocês devem conhecer, se quem não conhece, a história do José de Alencar sobre a Índia e tal. Nesse momento é onde o índio é recuperado. Assim. Eles puxam lá atrás, lá no descobrimento do Brasil, a ideia dos índios em contato com os portugueses, e os índios seriam os primeiros brasileiros. Enfim, essa ideia que é projetada no presente para o passado foi criada na época do segundo reinado. Iracema é certamente um dos ícones da brasilidade. Falando um pouco mais sobre o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB. O IHGB é financiado pelo imperador Pedro II também, justamente com a intenção de criar um passado para o Brasil. Por algum motivo que eu não sei, confesso que não sei, apesar de ser historiador, e é um motivo de discussão entre historiadores exclusivos, você ter um passado, se você tem um país com um passado, de alguma forma traz mais legitimidade. As pessoas te levam mais a sério se você tiver um passado glorioso para contar. E é justamente isso que o IHGB faz. Ele, a partir de elementos do passado, começa a criar uma história para o Brasil que só a partir daquele momento estava se consolidando de fato. Então é nesse momento que surge a primeira geração do romantismo, a geração que a gente chama indianista, que vai valorizar o índio se torna um herói nacional. Uma ideia meio boba, já que uma das primeiras coisas que os portugueses fizeram foi justamente exterminar os índios, apesar da enorme resistência deles. E é o momento também de criação dos maiores mitos da história do Brasil, que é o mito das três raças. Felizmente, nós não temos mais essa tristeza instalada nas escolas, mas certamente, pelo menos os avós ou os pais de vocês ouviram falar disso. É a ideia de que o Brasil é um grande rio, alimentado por três riachos menores. O riacho que seria o português, o riacho que seria o negro, e o riacho que seria o índio. Então o Brasil seria a mistura desses três riachos, e isso seria a suposta singularidade do Brasil. O Brasil seria um país mestiço e essa seria uma das qualidades do brasileiro. A gente sabe que é até ridículo falar isso, porque o Brasil é um país extremamente racista, sempre foi, essa é uma concepção extremamente racista, mas o mito das três raças, ele está profundamente enraizado no Brasil. Uma das maiores tristezas, assim, você vê que isso ainda tem força
no nosso imaginário social. Outra aqui, essa imagem que eu projetei para vocês é a primeira missa. Outra ideia muito forte é que o Brasil seria um país cristão desde o primeiro momento. Isso é mentira também. A religião foi trazida com os portugueses de fato, mas num momento posterior. Essa aqui é a ilustração de um padre catequizando os índios. E outro mito para consolidação do Estado brasileiro, da brasilidade, é o que o Antônio Cândido, um literato muito famoso, crítico literário, para mim o maior de todos da história do Brasil, chama de Terra Bela, Pátria Grande. É a ideia de que no Brasil, por esse território divino, seria destinado a grandes conquistas. Então o Brasil seria o país do futuro, por ter esse território imenso e vasta, essa natureza exuberante. A natureza impressionava muito e era muito resgatada pelos românticos, por toda a geração romântica e por todos que queriam justamente construir um passado para o Brasil. Bom, é isso, pessoal. Eu trouxe isso para falar bem en passant com vocês sobre a cultura do Segundo Reinado e vamos retomar muito desses tópicos ao longo das nossas aulas, ao decorrer do curso. É isso, gente.